A voz da esperança. Nossa esperança sempre está em ti. A mesa está posta, o convite foi feito. Jesus oferece alimento perfeito no pão e no vinho, o corpo e sangue é graça de Deus, um amor que é tão grande. Se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar. O pecado condena você, quer a culpa aumentar. Jesus abre os braços e diz: vem correndo pra mim. Perdão quero dar pra você, minha paz não tem fim. Palavra de Deus registrada no Evangelho conforme Marcos, capítulo 14, versículos 22 até 26. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus fez coisas extraordinárias com a sua palavra. No princípio, ele trouxe à existência, do nada, todas as coisas com a palavra. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus disse: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus tem o poder de trazer à existência as coisas que ela diz. A palavra de Deus é muito mais do que a emissão de sons que significam coisas. A palavra de Deus é uma pessoa e se tornou um ser humano. Ele estava no princípio com Deus e era Deus. A palavra se tornou um ser humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é Jesus, e a sua palavra não volta vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo para que ele a designou. No domingo da ressurreição, Jesus aparece aos apóstolos, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Esse é o poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes enquanto estes não se arrependem. Esta palavra de Deus, entregue por Cristo aos seus, é viva e eficaz, justamente porque não são meros sons de palavras, mas é palavra acompanhada pelo Espírito Santo que provém de Jesus, bem como do Pai. Como tal, ela não volta vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo para que foi designada. Ou seja, quando o ministro de Cristo pronuncia a absolvição ao pecador arrependido, essa absolvição é tão válida perante Deus no céu, como se o próprio Cristo estivesse tratando pessoalmente conosco, porque, afinal de contas, é isso mesmo. A palavra que o ministro pronuncia é a palavra do próprio Cristo,
entregue por ele a sua igreja, e seu resultado é aquilo que ela diz: teus pecados estão perdoados. Antes da sua ascensão, também, mais uma vez, Jesus entrega a sua palavra, desta vez unindo-a à água quando diz: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Esta água, unida à palavra de Deus, já não é água simples, mas batismo, isto é, água de vida, cheia de graça e um lavar de renascimento no Espírito Santo. Mas, ainda antes de tudo isso, antes mesmo de se entregar numa cruz, na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus Cristo uniu sua palavra ao pão e ao vinho e entregou ao seu povo uma nova aliança, não segundo a aliança que fez com os pais no dia em que os tomou pela mão para os tirar da terra do Egito. Esta é a nova aliança no seu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Ao unir sua palavra ao pão e ao vinho, Jesus nos entrega o seu corpo, que seria pregado em nosso favor na cruz, e o seu sangue, que seria derramado em nosso favor na cruz, para que, recebendo seu corpo e sangue com o pão e o vinho, recebamos com estes remissão dos pecados, vida e salvação. Pois onde há remissão dos pecados, há também vida e salvação. Jesus fez e continua fazendo coisas extraordinárias com a sua palavra. Ele nos faz nascer da água e do Espírito, absolve nossos pecados e nos dá perdão, vida e salvação na sua palavra, que nos é entregue e anunciada, e também sacramentalmente, quando ligada à água e ao pão e ao vinho. E sua palavra não volta para ele vazia, mas opera em nós aquilo que lhe agrada, aquilo para o que ele a designou. Nós oramos. Senhor Jesus, que te entregaste por nós numa cruz, te agradecemos, porque também nos entregaste, naquela noite em que foste traído, teu corpo e sangue, na palavra ligada ao pão e ao vinho, para nosso perdão, vida e salvação. Que o teu Santo Espírito nunca nos permita desprezar a pregação e a tua palavra anunciada ou sacramental. Nutre sempre nossa fé com o alimento perfeito da tua palavra. Amém. A mesa está posta, o convite foi feito. Jesus oferece alimento perfeito no pão e no vinho, o corpo e sangue é graça de Deus, um amor que é tão grande. Se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar. O pecado condena você, quer a culpa aumentar. Jesus abre os braços e diz: vem correndo pra mim. Perdão quero dar pra você, minha paz não tem fim. Faça isso